terra os homens por Ele amados. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus que nós viemos aqui adorar, louvar e engrandecer o Teu nome. É verdade. Salmo 105, Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje eu quero desejar a Deus que te abençoe com a palavra de Deus, a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Toda decisão seja tomada sempre baseada no ensino da palavra, que é inerrante e eficaz. Culto de adoração a Deus, 26 de dezembro de 2021, domingo. E o boletim é o 411. Nesse dia de hoje, é um dia bastante especial para mim e para o pastor, porque nós casamos no dia 26 de dezembro. Então, hoje, nós completamos 40 anos de casado. Então, esse culto para nós tem um significado diferente, um significado muito grande no nosso coração, levando a Deus o nosso agradecimento, a nossa gratidão realmente a Ele por tudo que tem nos dado, pela saúde dos nossos filhos e por tudo que tem colocado em nossa vida. Nossa liturgia de hoje está baseada em Tiago, capítulo 1. E o pastor digitou errado aqui Lucas, mas é Tiago. E a leitura eu queria convidar a minha esposa, 40 anos companheira, me suportando, João 8, 31 a 36. Você que tem a palavra aí em sua casa, abra em João 8, ela vai anunciar os versículos. Graça e paz, irmãos. Nós já estamos aqui adorando nosso Senhor e vamos iniciar agora com a palavra de Deus. João 8. Só que eu vou ler dos versos 31 ao 36. Começando no 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, tudo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa palavra, o que me pega bastante para eu guardar no coração, para ver se eu cresço um pouquinho como filho de Deus, como nosso Jesus, é que o nosso Jesus é a própria palavra. E que a única coisa que pode nos libertar é o nosso Jesus Cristo. Esse é o fundamento de tudo. Para estarmos verdadeiramente, sermos discípulos de Cristo, temos que ouvir a palavra, estar com a palavra, porque a palavra é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Esse é o nosso Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então agora, a irmã Margarete, pode orar para darmos início ao culto? Por favor. Uma oração para darmos início ao nosso culto. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, irmão. Vamos curvar as nossas cabeças e elevar os nossos pensamentos a Deus em oração agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui na tua casa para louvarmos e bendizer o teu santo nome.
que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Fica conosco em cada momento desse culto, ó Pai. Nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos e deixar que o Senhor faça a Sua obra, a Sua verdadeira obra, a Sua magnífica obra em nossas vidas, Senhor. E coloque, ó Deus, a Tua vontade nos nossos corações sempre, porque nós sabemos que ela é verdadeira e santa, Senhor, e a melhor para nossas vidas. Fica com o pastor, dirige cada passo dele, Senhor, cada palavra, ilumina a sua mente, o seu coração e unge os seus lábios, ó Deus, para que ele possa falar por Ti diretamente a nós, ó Pai. E que cada um que está aqui hoje saia transformado, saia diferente da forma que entrou, Senhor. Ser com os nossos cânticos, ó Pai, ser com as leituras bíblicas, ser com as orações, que o Senhor seja o centro de tudo, ó Pai, e que o Senhor possa receber como aroma suave na Tua presença todo esse culto que nós estamos preparando para Ti, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. 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 Então agora, cântico de Natal, o 11A. Ó vinde, adoremos. Cântico do nosso inário festivo. Acompanhe a leitura.
Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãs e irmãos. A leitura vai ser de Daniel, capítulo 9, dos versículos 8 ao 10. Diz assim: Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos ao vosso Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Amém. 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 Então, um texto que faz parte da oração que Daniel fez, quando então, lendo, consultando as Escrituras, Daniel descobriu do profeta Jeremias que o povo já havia ficado 70 anos no exílio da Babilônia. Então ele ora a Deus, mesmo sabendo que Deus iria levantar um líder para libertar o povo judeu do exílio, e então ele ora pedindo perdão por ele e pelos pecados do povo dele também. Eu quero convidar todos agora, em atitude de arrependimento, de quebrantamento de coração, que nós possamos nos colocar de joelhos, quem puder, quem não, permaneça como está, e vamos confessar a Deus os nossos pecados, as nossas ofensas. Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós, diante da tua santidade, Senhor, só podemos dizer: ai de mim que sou pecador. Ai de mim que sou pecador, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor,
pelo teu sangue do teu Filho, pelo mérito do teu Filho, Senhor. Diante da tua presença nós pedimos que nos perdoe. Por causa dele, que nós temos coragem de estarmos diante da tua presença, humildemente, reconhecendo que somos pecadores, arrependidos de verdade, nos propomos, Senhor, no coração e na mente e nas vontades, abandonar o pecado, abandonar aquele pecado que chamamos de estimação, que já acostumamos com ele, Senhor. Concede-nos o teu Santo Espírito, para que ele mostre qual é esse pecado de estimação, para que nós possamos abandoná-lo, Senhor, e deixar de te ofender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Márcio, por gentileza, o presbítero fará a leitura de Mateus, capítulo 6. Enquanto ele vem, os irmãos podem abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmão. Pastor missionário, parabéns pelo aniversário. Deus continue abençoando, glorificando a vida de vocês. Amém. Vocês continuem no ministério aí, trazendo a palavra para nós ainda, por muitos anos. Mateus 6, 22 a 23. A luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu entendo que essa passagem, se você está com olhos voltados para as coisas do mundo, os seus objetivos aqui na terra são olhos maus. Se, porém, você tiver com seus olhos voltados para o Espírito, a glória de Deus, você terá bons olhos. Assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, eu convido os jovens para que se coloquem aqui à frente, para que nós possamos acompanhá-los nos cânticos espirituais. Vieram juntos os encartes com as letras. Então vamos aproveitar e louvar com os jovens, tendo as letras nas mãos. Estão no encarte junto com os boletins. Senhor,
Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é o nome desse instrumento, Maia? Ukulele. Que lindo, né? É a baiana. Então agora eu quero convidar minha esposa, aquela com quem estou fazendo hoje 40 anos juntos, missionária Delma Lúcia, para presidir esse momento. Eu vou pedir também que durante o cântico o presbítero Márcio passe recolhendo, se puder também distribuir alguém que queira fazer um pedido especial nesse momento particular, tem aí os bilhetinhos, canetas. Bom, pessoal, eu acho que esse cântico dos jovens veio a nos presentear com esse agradecimento a Deus. Te agradeço, meu Jesus, por tudo que tem feito, por tudo que faz por nós, pela nossa vida, por tudo. Quando a gente olha aqui a nossa igreja, Deus tem muita misericórdia da nossa igreja. A gente vê que os membros, nós temos problemas, mas com a graça de Deus, Ele tem nos ajudado a superar os problemas e passar junto com Ele. Quando a gente olha para a nossa casa, a gente vê que os nossos 3 filhos têm saúde, têm trabalho. Quando a gente olha para a casa da Dona Miriam, a gente vê que ela também só tem graças. O que a gente aprende com ela é essa vontade de orar e essa certeza das respostas de Deus. Seus filhos estão bem, seus netos são muito inteligentes e todos a gente agradece demais. Olhamos para a vida da Margarete e vemos um neto maravilhoso, uma filha maravilhosa, um filho carinhoso. Olhamos para o Manuel e para a Aparecida e vemos também tantas obras lindas que Deus tem feito na vida deles, apesar das dificuldades. Um filho maravilhoso que teme ao Senhor e que dá sua vida por Ele. Olhamos para o Márcio, para a Silvânia e a gente vê o Lourenço, uma coisa linda, um presente maravilhoso do nosso Senhor. Olhamos para a Rosa e para o Sérgio, vemos seus filhos com saúde, trabalhando com graça de Deus, eles também com a vida, com o trabalho, tudo em paz, com saúde. Olhamos para a Nayara e para o Jonathan e vemos saúde, paz. É lógico que temos problemas, mas nós temos que agradecer a Deus as coisas boas que Ele tem nos feito. Olhamos para o Rony, para as aulas de violino dele, para os alunos dele. Olhamos para a Natália e para o Mateus e a gente vê só bênçãos. Então nós temos que só agradecer pelas famílias da igreja que estão ou estarão em viagem, que Deus guarde e proteja de acidentes e do mal, e que os encontros familiares sejam abençoadores e abençoados, com a presença intensa do Espírito Santo. E o nosso testemunho se reflita à imagem de Deus que está sendo restaurada em nós, diante de nossos familiares, que ainda não entenderam a mensagem do nosso Cristo. Pela conversão de nossos pais e nossos irmãos, nossos filhos, especialmente aqueles que nos visitam, que ainda não aceitaram Jesus, que eles possam ver em nós a presença de Deus e queiram ter a alegria que o Santo Espírito colocou em cada um de nós. Em gratidão pelo Natal abençoado que nós tivemos, que Ele nos proporcionou, pelo culto de sexta-feira, pela ceia que nos fortaleceu e pela refeição ágape que proporcionou uma comunhão de irmãos em Cristo. E também pelo aniversário de casamento que nós já oramos. Nós somos compadres de dia de casamento do Manuel e da Aparecida e também o nosso aniversário de casamento. Gratidão eterna, Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ouvir o cântico de Natal, do nosso cenário de Natal, Noite de Paz.
É o número 20C. É o 20A, viu bem? 20A. Bateu errado. 20A. Noite de paz. E o presbítero Márcio, então, enquanto nós louvamos, ele vai passar recolhendo esses pedidos íntimos que nós vamos fazer. Natália, por gentileza, você pode levar o microfone para a Dona Miriam, vou pedir a Dona Miriam que ore por nós, ou o presbítero, ou o irmão Márcio. Vamos orar então. Senhor, agradecemos por poder estar aqui na Tua casa, podendo cantar louvores a Ti, e aonde também vamos poder aprender um pouco mais de Ti. Queremos que o Senhor esteja com o pastor, na Sua palavra, que o Senhor esteja dirigindo, para que nós possamos aprender, entender e aprofundar o nosso conhecimento e nosso amor a Ti. É verdade. Queremos pedir por cada um que está aqui, que o Senhor toque com através do Seu Santo Espírito. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Márcio. Então agora a irmã Natália vai fazer a leitura de 1 Coríntios 13, o versículo 12. Os irmãos podem abrir a palavra em 1 Coríntios 13.
noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Amém. Amém. Então esse versículo ele fala também da palavra de Deus, que nós chamamos de verbo, a palavra, que hoje nós vemos obscuramente, com dificuldade, mas que então um dia nós conheceremos como ele de fato é. Nós vamos agora consagrar nossos dízimos e ofertas quando ouvimos o cântico 12A. Senhor Deus, do Pai amado, obrigado, Pai, mais esse dia que estamos aqui, este é o último domingo do ano que nós estamos aqui, mas para o ano, com a graça do Senhor, estamos todos juntos aqui. E queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia que tu oferta, que foi ofertado na tua casa, que o Senhor abençoe e multiplique para cada um que pôde ofertar, e quem não pôde, que o Senhor abençoe da mesma forma. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, filho amado. Amém. Amém, amém. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos abrir a palavra de Deus. Você que nos acompanha pela mídia, abra a tua Bíblia na sala da tua casa, na Epístola de Tiago. Ela fica no final, próximo ali ao livro de Apocalipse, as duas cartas de Pedro, pouco antes das duas cartas de Pedro, vizinho ali da carta aos Hebreus. Tiago, capítulo 1, a leitura dos versículos 23 a 25. Os irmãos que encontrarem, que puderem, coloquem-se em pé para fazermos essa leitura.
diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Os irmãos podem se assentar. Santo e eterno Deus, com a Tua palavra aberta, nós te pedimos, Senhor, que ilumine a nossa mente, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que modifique as nossas vontades, que os nossos sentimentos sejam melhorados e que a nossa imagem de Deus, refletida aqui na terra, seja mais parecida após esse momento de pregação, que seja mais parecida com o Teu Filho, com o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Os irmãos, prestando atenção a esta parte da epístola de Tiago, os irmãos percebem que ele está aqui falando da palavra. Uma consideração prévia para nós nos localizarmos. Tiago, esse Tiago que escreve essa epístola, é o irmão do Senhor Jesus. O irmão, meio-irmão por parte de mãe do Senhor Jesus. E Tiago, ele é muito... a maneira que ele escreve é muito parecida com a literatura sapiencial, a literatura de provérbios, a literatura que é chamada literatura proverbial ou sapiencial. E Tiago, então, escreve para pessoas, judeus, que se converteram ao cristianismo e que estão perseguidos. Os judaizantes, os simpatizantes do judaísmo, os próprios judeus, eles perseguiam duramente os cristãos, interferiam na parte política das autoridades, o que eles podiam fazer para denunciar cristãos, para prejudicar cristãos, para que cristãos perdessem o emprego, para que cristãos perdessem bens. Então eles faziam. E os cristãos então estavam muito desanimados. E Tiago então escreve essa epístola para animá-los. Mas havia um problema. E antes, para ilustrar, não como parte da pregação, mas para ilustrar, eu queria contar para vocês a história da conversão do imperador Constantino. Quando os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, é considerada a maior perseguição de 303 a 305. Foram particularmente esses 3 anos a mais difícil perseguição já contra os cristãos já desempenhada. Então, milhares de cristãos iam para as arenas, para o Coliseu de Roma, para as feras estraçalharem eles nas arenas. Foi a pior perseguição, considerada a pior de todas, de 303 a 305, Diocleciano. E então, depois de 3 anos de perseguição dura, ferrenha, Diocleciano desiste. Ele percebe que de nada adiantou. Quanto mais crente ele matava,
mais crente aparecia. Então a frase de o sangue dos mártires multiplica, são sementes para novos crentes, são testemunhos tão fortes que os crentes são motivados a serem iguais. E Diocleciano, ele abdica do trono, e então assume Constantino. Não sei se eu vou lembrar o nome todo dele, mas acho que é Flávios Vinícius Aurelius Constantino. Eu não sei por que guardar o nome de um imperador, mas, enfim, para vocês saberem que dá para entender ou dá para procurar nos livros. Isso eu li no livro de Edward Gibbon, um historiador inglês que escreveu O Declínio e a Queda do Império Romano. E o que Constantino fez de diferente dos outros imperadores? A mãe de Constantino chamava Helena. E Helena era Flávia Helena. Helena era, aparentemente, nós não temos essa confirmação, mas ela era cristã. Ela se converteu ao cristianismo, Helena. Então, ela provavelmente motivou o seu filho, ou ensinou o seu filho desde pequena, a ponto de, quando ela morreu, tornou-se a Santa Helena dos cristãos, e foi canonizada. E Constantino também, quando ele morreu, ele foi canonizado. Nós não sabemos bem assim quais foram os milagres que ele fez, porque ele mandou matar o sogro, a esposa, o cunhado e um filho. E foi canonizado assim que morreu. Mas, a parte desse detalhe da personalidade dele, ele era um homem forte, musculoso, um general de táticas impressionantes de guerra. Ele conseguiu vencer todos os outros 5 generais inimigos dele. Esse livro, esse compêndio, ele tem 8 volumes imensos. É uma história bonita de Edward Gibbon. E às vezes vale a pena para quem gosta de história ler. E Constantino, como todo bom italiano, tinha um nariz enorme e tinha o queixo no meio furado, toda aquela mandíbula grande, o queixo no meio furado, então o busto dele tem em todo lugar. Constantino venceu todos os imperadores que desafiaram ele, todos os generais, e foi colocado como imperador máximo, Então Constantino, depois ele construiu na cidade de Bizâncio, Constantinopla, que hoje é a capital da Turquia, Istambul. Ele mudou de Roma para Constantinopla para tirar a Roma dos ataques dos bárbaros. Os bárbaros da Alemanha, da França, da Espanha, estavam invadindo a Itália e não tinha por onde sair, porque a Itália é uma bota, uma península itálica. Então não tinha para onde ir. Então ele mudou a capital estrategicamente para Constantinopla para se proteger melhor. E Constantino então tornou-se o imperador de todo o Império Romano, mas ele sabia que o Império Romano estava declinando, e uma das razões era que os cristãos eram perseguidos e os cristãos minavam politicamente o Império. Então o que ele fez? Ele converteu-se ao cristianismo. Mas o motivo foi bem assim, diz que foi um milagre. A ponte Milvia, na batalha que ele tinha, por último ali, para vencer
ele tinha um exército menor contra um inimigo forte, um general bastante poderoso. Eu não vou lembrar o nome, Maxi qualquer coisa. E ele então, atravessando a ponte Milvia, ele tem uma visão de uma cruz luminosa e com aquele véu na haste horizontal da cruz. Então a cruz, né, com a haste horizontal e um véu todo cravejado com pedras preciosas. Na noite que ele antecedia essa batalha, ele teve essa visão e ele mandou fazer uma cruz com esse véu e colocou a cruz em frente ao exército. Ele venceu. Então, ele se converteu ao cristianismo. Em 313, ele promulgou o Edito de Milão, que permitia aos cristãos de exercerem livremente a sua profissão de fé. Em 313. Depois, em 325, teve o problema do arianismo com o bispo Ário, né, e os arianos não criam na divindade de Jesus. Então, ele convocou o concílio de Nicéia, que ficou conhecido como aquele concílio que determinou a divindade de Jesus e a exclusão do bispo Ário da comunidade cristã. Bom, estou contando tudo isso para vocês entenderem como foi o final e por que essa palavra aqui está envolvida. Quando Constantino estava já com 65 anos, ele ficou muito enfraquecido, com a sua saúde comprometida, com tantas guerras, tantas batalhas, talvez ferimentos, e com 65 anos ele prostrou-se no leito, ficou muito enfraquecido e chamou o bispo de Tertuliano, bispo Tertuliano, para que ele fosse batizado. Mas por que ele não batizou antes, logo que ele se converteu? Ele foi se batizar no leito de morte. Ele foi se batizar em 337, com 65 anos. Então ele chamou o bispo, o Tertuliano, para batizá-lo. Por quê? Porque os bispos já tinham formulado dogmas de que com o batismo, pelo menos a metade dos pecados era apagada, era perdoada. A outra metade, assim que a pessoa morresse, ela então ficava em um lugar, ainda não era o purgatório, mas em um lugar, e ali ela ia purgar os seus pecados que restaram. O batismo resolvia metade, a outra metade, e Constantino tinha constantemente que se envolver em guerras e atrocidades, e ele então tinha muito sangue nas mãos. Então ele falou: eu não vou me batizar porque eu vou continuar cometendo pecados, então eu vou deixar para me batizar bem no fim, bem no final. Interessante, nós podemos dizer que isso é um engano. Isso é um engano do cristianismo. Logo no início, quando o imperador se torna cristão e eles adoravam os soles máximos, eles tinham um paganismo envolvido, entronizado na igreja cristã primitiva. Eles introduziram imagens e fizeram santos por todo lado, inclusive a mãe dele foi canonizada. Enfim, o engano
o engano só acontece quando o cristianismo é mal interpretado. Quando a palavra de Deus não é a luz do seu caminho, não é a lâmpada para o seu pé. E é isso que Tiago está aqui nos mostrando. Então, esquecendo de Constantino, mas lembrando-se que nas igrejas, como Constantino, tem milhões de pessoas enganadas. Milhões de pessoas pensando que certas coisas que se ensinam em igreja são verdades. E são enganos satânicos. Tiago aqui dá uma receita simples e muito objetiva. O versículo 23, ele diz: se alguém é ouvinte e não praticante, no 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Porque naquela época, e hoje também, as pessoas ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. Então, ele começa com o verbo tornai-vos. Tornar significa que, se você tem que se tornar alguma coisa, porque esta coisa anterior é pior do que aquela que você tem que se tornar. Tornai-vos é um imperativo, mas ao mesmo tempo é um imperativo que diz respeito à pessoa, não à criatura. A criatura, ela é totalmente dependente de Deus. A criatura humana é também uma pessoa. E como pessoa, ela é responsável diante de Deus. Então ele diz: tornai-vos, ou vocês precisam fazer de forma que a palavra e as ações do Espírito Santo através da palavra tornem vocês pessoas melhores. Tornem vocês pessoas conforme a vontade de Deus. Tornai-vos. E aí então ele diz: praticantes. Se vocês têm que se tornar praticantes, é porque vocês não são praticantes. Parte do princípio de que o verbo diz que é para se tornar o que você não faz. Se você tem que se tornar praticante, é porque você está só ouvindo. A palavra tem que ser ouvida, mas ela tem que ser praticada. Então esse é o primeiro ensino. Depois ele diz: não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Como Constantino, quem não pratica a palavra, não recebe do Espírito Santo a maturidade espiritual. Então, fica eternamente no banco ouvindo. Não consegue crescer, não consegue tornar-se praticante. Permanece ouvinte. E o ouvinte não consegue evoluir. O ouvinte não tem como progredir. Não consegue receber do Espírito Santo a ajuda necessária para que então a sua natureza caída torne-se uma natureza mais parecida com a de Jesus. Eu vou continuar insistindo, vou repetir, vou insistir, porque é simples, mas exige uma mudança de mente. Existe uma metamorfose que precisa acontecer no processo de ouvir a palavra, praticar a palavra. Então, vou usar a palavra que ele tem aqui para espelho. A palavra é como um espelho.
O espelho daquele tempo era espelho de bronze. Não era um espelho como nós conhecemos. Ele era um espelho de metal, eles faziam um polimento nele e as pessoas, principalmente as mulheres, olhavam como ficava o cabelo, como se tinha alguma coisa errada, grosseiramente, ela olhava no espelho. Então, a palavra como espelho, ela tem vários ministérios. Eu vou separar 3 ministérios. O ministério que é o chamado ministério do exame, o ministério que é o da renovação e o ministério que é o da transformação. 3 ministérios, guardem isso. Ministério do exame, o ministério da renovação e o da transformação. Ministério terceiro. Um depende do outro. Chamamos de passo dependente. Então, vou usar uma metáfora aqui. Ele usou a metáfora do espelho. O espelho, quando você olha no espelho, e eu me olho no espelho de manhã para ver se o meu cabelão está arrumadinho. Então tem às vezes esse do meio aqui, está assim meio do lado, então eu dou uma penteada nele. Aí fica certinho no meio. E tem alguma babinha do lado, eu dou uma limpadinha, mas essa olhada, esse exame rápido, é um exame externo. Vocês conseguem entender? Internamente, não mudou nada. A palavra é o espelho. E você olhou para a palavra, ouviu a palavra, mas não praticou ela, porque ela não entrou em você. Ela ficou só no ouvido. O primeiro passo, então, é o exame. Ela está me dando diagnóstico. Estamos usando agora a medicina. Quando alguém chega com uma doença no meu consultório, do médico, ele vai fazer um exame. Então ele pede exame de sangue, pede exame de pressão para a enfermeira, tirar o pulso. Ele faz exames e não encontra nada. São exames. Então até aqui o espelho não serviu para muita coisa, só externa. Mas aí então ele sabe que tem alguma coisa errada. Ele investiga, examina, palpa o paciente e percebe que tem alguma coisa errada. Então vamos fazer uma radiografia. Vamos tirar uma radiografia. E aí então a radiografia mostra uma mancha. Tá? Já está examinando mais internamente. O ouvido já começou a palavra, o espelho da palavra já começou a entrar em você e fazer você olhar aquilo que tem de errado dentro de você, né? Então a prática da palavra é diferente do ouvir a palavra. É necessário ouvir? Sim, mas é necessário ouvir e passar a praticar. Para que então você passe de um exame superficial, só exterior. Qual é a razão de eu estar falando isso? Quando você olha pessoas boazinhas, pessoa educada, delicada, ela não faz nenhuma colocação mais agressiva, ela está sempre de acordo. Você vê em igreja gente assim, quando sai lá na calçada, é a maior fofoqueira e faladora. Quando chega em casa, é a mulher que agride o marido, que chama o marido de traste. Não sei porque casei com você, mas lá na igreja, ela é um brinco, uma princesa, né? Essa pessoa é só ouvinte. Ela olha no espelho da palavra e só vê alguma coisinha errada. Ela corrige.
aparentemente, para todo mundo, está tudo certo. Mas ela não examinou dentro. Ela tirou uma fotografia e ajeitou o cabelo, a maquiagem e a roupinha. Externamente está bonita. Mas vamos passar da fotografia, do exame superficial, do ouvir a palavra, para o exame mais profundo, um raio-x. Vamos passar para o mais moderno, uma tomografia. Olha-se dentro, tem um tumor aqui. Tem um tumor. Por fora está bonito, mas dentro tem um tumor, tem uma doença. A prática da palavra passa de um exame superficial para um exame mais profundo. Então, uma tomografia é diferente de uma fotografia. A fotografia você só vê a casca da pessoa, a aparência externa. Deixar a gente com a aparência externa bonita, as igrejas estão cheias de gente só com a aparência bonita, só com a conduta boazinha. Mas dentro, a pessoa tem um tumor, ela tem uma coisa horrível. E ela precisa ver isso. Alguém tem que falar isso para ela. E quem pode falar? Só o Espírito de Deus através da palavra. Então o exame precisa ser mais profundo. E para ele ser mais profundo, precisa da prática da palavra. O estudo da palavra. 5 minutos, um versículo vai mudar você. Você precisa andar com a palavra, caminhar com a palavra, sentar com a palavra, dormir com a palavra. Você precisa estar o tempo todo com a palavra, praticar a palavra. Ela é quem vai te dar o diagnóstico. Eu já contei para os irmãos que o dia que o Espírito Santo mostrou o que eu tinha de tumor dentro de mim, eu queria chorar. É essa hora em que Isaías diz: ai de mim, ai de mim. É essa hora que Jó disse: me abomino no pó e na cinza. É essa hora que Pedro diz para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. A hora que a gente consegue enxergar o que nós somos através da palavra e permitindo o Espírito Santo nos mostrar quem realmente nós somos. Essa hora, o exame funcionou, o diagnóstico está feito, o tumor foi detectado, foi localizado o pecado dentro da gente. Mas isso não cura a doença. Isso não resolve a doença. Não pode chegar aqui e parar. Além disso, tem que haver um preparo para um tratamento mais adequado. Foi feito o diagnóstico, foi encontrada a doença, o espelho mostrou, o exame foi feito, está aqui. O meu problema é a pornografia. O meu problema é a bebida. O meu problema é eu ser portador de um gene de dependente químico. O meu problema é a alimentação. Eu exagero na alimentação. Eu diagnostiquei onde eu tenho problema. Mas eu não resolvi ainda. Por isso é passo dependente. O exame foi feito. O diagnóstico está pronto. Agora então vamos começar a renovação. A nossa imagem que Deus colocou em nós, na criação, foi deformada pelo pecado, distorcida, apagada, ela foi deformada, corroída pelo pecado. E quando nós detectamos isso e que nós cremos que nós de fato somos pecadores,
nós então entramos num processo de arrependimento sincero, autêntico, verdadeiro. E nós nos ajoelhamos diante de Deus e pedimos perdão a Deus. Nós pedimos a Deus que nos perdoe em Cristo, porque nós somos muito maus. A doença que tem dentro de nós é pior do que um câncer maligno, porque o câncer pode nos matar o corpo, mas o pecado vai matar a nossa alma e vai nos levar para o inferno, vai nos levar para a segunda morte, vai nos levar para o lago de fogo eterno. Essa doença precisa ser tratada, mas para ela ser detectada, precisa praticar a palavra. E vem então o próximo passo, que é a renovação. E a renovação, ela é uma consciência de que realmente nós temos a doença. E há pessoas que veem o exame, eu não acredito nisso. Ou então, pega o exame e pergunta para o médico, e aí, o que eu faço? O médico fala, está aqui o remédio, é só tomar. Você vai para casa, toma 2 dias e a sua doença melhora, mas não cura. A sua doença pode ter, talvez, interrompido o processo, mas ela não está curada. Então, há necessidade de que você seja, ou permita, que seja renovado. A renovação é uma permissão que você, um auxílio que você, juntamente com o conhecimento dessa doença que é o pecado, você permite ao Espírito Santo mudar você. A sua responsabilidade é essa. Perante Deus, você é criatura e depende dele. Ele é soberano sobre a sua natureza, mas ele coloca você como responsável por isso. Assim, essa palavra tornai-vos, ela é a sua responsabilidade. A pessoa precisa ajudar, ou o termo não é bem ajudar, mas é facilitar o trabalho do Espírito Santo, que habita em você, para que você não fique sempre escravo do pecado. O caminho, então, é o da renovação. A renovação, você pode imaginar Jesus no Monte Hermon, com Pedro, João e Tiago, vendo Jesus, ele se tornou em glória diante deles, chamado de transfiguração. Aquilo era não reflexo, mas era de dentro dele sair. Aquela luz irradiava de dentro de Jesus. A santidade dele vinha de dentro, não de fora. Por isso, a renovação é aquilo que você faz dentro de você. A palavra, ela entra em você e ela te purifica. É como uma lavagem. É um momento em que entra a água. A palavra é como a água que lava, que purifica. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele lavou com a intenção de que eles tivessem a lição da humildade, mas também que eles tivessem os pés purificados, para que quando eles fossem, após Jesus, apóstolos, eles fossem, depois de Jesus, eles fossem com os pés santificados, limpos, abençoados, com os pés puros. Essa é a lavagem, a regeneração pela lavagem da palavra. Esse é o segundo ministério. O primeiro é o do exame. A palavra, como espelho, permite que você se examine.
o segundo ministério da palavra é a renovação, a restauração, quando você toma a atitude de se arrepender, de confessar teus pecados e se propõe a abandonar os pecados, especialmente aqueles que nós às vezes não vemos. E a terceira, que é a transformação. Aí então vem a história da lagarta venenosa, horrorosa, cheia de pernas, cheia de pontas. Se você tocar nela, ela vai te deixar 24 horas com dor no lugar que ela tocar. Essa lagarta, em 2 ou 3 dias, entra num casulo e sai de lá uma borboleta linda, inocente, que não faz mal nenhum, que só glorifica a Deus com a beleza, com a pureza, com a suavidade dela. Isso é o que o crente tem que permitir que a palavra faça. Nós somos taturanas, lagartas venenosas, horrorosas. Quando a palavra entra em nós, ela começa a fazer com que nós olhemos para o espelho e vejamos aquela lagarta horrível. Nós somos isso. Nós somos venenosos. Quem encosta em nós, a gente machuca, a gente ofende. Encostou, a gente fere, fica doendo. Então a gente tem que, quando se converte, a gente tem que entrar no casulo e permitir que a palavra nos renove, mas que também cause em nós a metamorfose, que é sair do casulo transformados, sair de taturana venenosa, feia, para uma fase de pulpa, que é a fase que nós estamos, e sair desse casulo como borboletas, transformados, suaves no contato, no convívio, pessoas que são pessoas que nós queremos conversar, para que ela nos aconselhe, são pessoas sensatas, pessoas que têm um pensamento conforme a lei de Deus, conforme a palavra de Deus, pessoas que são equilibradas, que têm amor, que têm alegria, que têm paz, que são longânimas, que são benignas, que são bondosas, são fiéis, você pode confiar nelas, são mansas no convívio, não são iracundas, são mansas, pessoas que têm domínio próprio, que não é qualquer coisa que tira do reinar sobre si mesmas, pessoas que recebem do Espírito Santo a metamorfose através da palavra. É isso que esse texto pequenininho de Tiago quer dizer. Quando você só ouve, não acontece nada dentro de você, acontece por fora. A maior igreja do Brasil é feita de gente que é bonita por fora, mas que por dentro dá medo de ver. São taturanas venenosas. Isso que Deus quer fazer com a gente. Esse é o objetivo desses 3 versículos. Examinarmos a nós mesmos, para nós nos tornarmos não só ouvintes negligentes, mas praticantes operosos. Por que praticante operoso? O operoso é outro verbo. Praticante, praticar. Operoso, favorecendo, trabalhando para que a palavra seja implantada em nós, como uma semente. Como é que pode uma semente entre os espinheiros produzir alguma coisa? Ela vai ser sufocada.
Então precisa ser operoso. Esse é um trabalho nosso. Tornai-vos praticantes operosos. Essa a finalidade de Tiago. Não ficar só ouvindo, não só ouvir e praticar, mas também praticar e permitir o Espírito Santo transformar você, produzir a metamorfose. Eu não estou dizendo para todo mundo virar borboleta, hein? Não seria muito bonito os meninos de asa, né? Mas a intenção é a metáfora para que nós possamos fugir do engano, fugir daquilo que Constantino acreditou quando morreu. Ele acreditou que pelo batismo, na última hora, os seus pecados seriam perdoados. Esse engano é porque ele não permitiu, não praticou operosamente a palavra. Ficou no engano, se enganou a si mesmo. Tiago diz isso, e eu vou repetir de novo: e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pessoas passam 50 anos dentro de uma igreja enganando-vos a vós mesmos. Essa mensagem é um modo de provérbios, de sabedoria. Porque um pouco antes, Tiago diz: meus irmãos, sabendo que a provação é muito momentânea, né? E se você necessita de sabedoria, peça sabedoria a Deus. A sabedoria precisa ser usada para que nós permitamos a Deus, pelo Espírito Santo, pelo operar da palavra, que Ele não nos deixe como nós somos. E como nós somos, nós precisamos ter noção. Eu consigo me ver hoje. O Espírito me deu essa capacidade. Eu consigo ver onde eu tenho fraquezas. Eu consigo trabalhar essas fraquezas. Mas, da mesma forma que todos vocês, todo dia, toda hora, todo minuto eu estou pecando. E isso vai acontecer até o fim. Mas esse não é um motivo de desânimo. Tiago está dizendo aqui que não há perseguição que dure para sempre. Nós precisamos permitir que a palavra nos examine, que diagnostique, que a palavra nos dê um tratamento, que a palavra nos renove com o tratamento e que o Espírito Santo tire de nós o tumor que existe dentro de nós e nos transforme conforme é o Senhor Jesus. Conforme o Senhor Jesus quer que nós sejamos. Eu vou ler só mais um versículo para os irmãos, para terminar, fechando. Em 2 Coríntios, capítulo 3, diz: veja, que lindo. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não são cartas escritas em pedra. O Espírito Santo escreve na carne do coração. Quando você permite que Ele escreva na carne do seu coração, você vira borboleta. Você se transforma. Isso precisa acontecer de forma que você pratique operosamente a palavra, como Ele ensina aqui. Que Deus seja louvado por Sua palavra. Senhor, obrigado por esse trecho que Tiago nos deixou, tão rico, Senhor, tão precioso, que pode nos tornar pessoas que praticam mais a palavra, que leem mais a palavra, que meditam mais nela e que permite que nós consigamos nos afastar do pecado, da escravidão do pecado, Senhor. Age em nós
por Teu Santo Espírito. Produz em nós essa transformação que tanto precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir então a todos que fiquem em pé. Vou entrar a bênção. Nós vamos esperar o grupo de louvor que vem aqui à frente. As meninas estão dando aula, né? Vamos então que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão, as consolações, a alegria do Santo Espírito estejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado, que a sua semana seja abençoada, que a paz do Senhor Jesus reine no seu lar. Isso, uma boa semana para vocês. E sexta-feira, às 7h30, teremos culto do ano novo, da passagem do ano novo, em agradecimento a Deus. E na quarta-feira, nós temos a oração aqui na igreja às 19h30. E domingo, às 19h30, o culto de adoração também. Tá bom? Amém. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa semana.